Hoje é dia de 4. Esse módulo tem 4, que eu sei que vocês adoram. Então, gente, a gente tem uma glândulazinha pequenininha, bem no meio do nosso cérebro, chamada glândula pineal. Eu pensei em desenhar um cérebro aqui, mas eu tô com vergonha, mas eu vou tentar mesmo assim. Então, eu vou pensar assim, cortando assim, o cérebro no meio, tá, gente? Tem uma faca aqui cortando o cérebro no meio, então o cérebro vai ficar assim. E aqui, nesse miolinho aqui, do tamanho de uma ervilha, tem essa glândulazinha chamada essa glândula pineal. Gente, uma glândula tão pequenininha e ela tem a aparência de aquela pinha de pinheiro, sabe? Por isso até que ela recebeu esse nome. Essa glândula possui umas células chamadas pinealócitos. E esses pinealócitos são responsáveis por produzir a famosa melatonina. A melatonina tem um nome difícil, chamado N-acetil, olha que coisa, 5-metoxitritonina. Gente, só por esse nome aqui já dá pra ver o quanto ela é importante, né? Mas eu quis dizer esse nome aqui para vocês verem que ela é formada a partir do triptofano, um aminoácido, que volta e meia a gente suplementa. Eu adoro suplementar triptofano. Triptofano produz tanto a melatonina quanto a serotonina. Então, quer dizer, são duas moléculas importantíssimas no nosso corpo que vêm do mesmo aminoácido. Então, por isso que eu fiz questão de contar para vocês o nome verdadeiro da melatonina. Aí, gente, essa melatonina começa a ser produzida, por que ela é tão importante, né? A partir de umas 8 horas da noite, quando o sol vai embora, começa a escurecer, a nossa retina manda uma mensagem lá para dentro do nosso cérebro, dizendo assim, está de noite. Isso supondo que a gente tivesse noite, 8 horas da noite hoje em dia, né? Nós não temos, mas antigamente deveria ser assim. Então avisava lá, ó, tá anoitecendo. Então, essas células, os pinealócitos, começam a ser ativados para produzir a melatonina. E a melatonina começa a subir. Então, se eu botar assim, vou botar um gráfico aqui, peraí. Aí se eu botar um gráfico, aqui às 20 horas, aqui às meia-noite, 00, aqui tipo 2 horas da manhã, 4 horas da manhã e 5h30 quando o sol começa a aparecer, 5 horas da manhã. Então, a partir das 8 horas começa a ter essa ativação, né? E aí vai aumentando a produção de melatonina por essas células, lá na glândula pineal, aí vai aumentando, até que ela tem um pico que começa lá por volta de 1 hora da manhã. Esse pico mantém bastante tempo, umas 3 horas, e começa a cair a partir do primeiro aparecer do sol. Gente, nesse período aqui, de 1 hora da manhã até umas 4 horas da manhã, esse período aqui, que compõe o pico da melatonina, a própria melatonina vai lá na glândula pineal, no nosso cérebro, e bota essa glândula assim, importantíssima, para dormir. Então, além dela fazer você própria dormir, ela faz a glândula do seu cérebro descansar. E essa glândula, gente, quando ela não descansa, quando ela trabalha assim o tempo inteiro, que muitas pessoas acordam nessa hora, no meio da noite, porque estão com calor, porque está com fogacho, porque, sei lá, porque o filho acordou, ou porque tem que fazer xixi, né? Eu acordo 3 vezes à noite para fazer xixi. Gente, isso não pode. Você não pode, nesse período aqui, você tem que preservar muito a sua melatonina, porque essa glândula precisa descansar. Quando essa glândula não descansa, e ela é uma glândula que tem, tipo assim, uma atividade metabólica, uma das maiores glândulas de atividade metabólica do nosso organismo, e ela perde esse tempo de descanso de 3, 4 horas, ela é uma das primeiras a entrar em falência. E quando ela entra em falência, aí vira uma bola de neve. Quando ela entra em falência, diminui, né? Normalmente não dá conta do recado, cai a produção de melatonina. Cai a produção de melatonina, o que acontece?
acontece? Não, a gente não consegue fazer esse pico aqui. Esse pico aqui não ocorre. E aí o que acontece? Mais uma vez, essa glândula vai ficando sempre acordada. Com isso, com essa perda dessa capacidade de descanso da pineal, com queda da produção de melatonina, uma coisa sempre ativando a outra, esse ciclo vicioso não para, isso acelera muito o processo de envelhecimento do nosso organismo. Por quê? Porque a melatonina, gente, é a principal molécula de restauro do nosso corpo. De restauro, de reparo, de capacidade antioxidante. Ela é fantástica. Então, quando a gente tem a nossa melatonina agindo bem, para começar, gente, esse hormônio não age nem tanto como um hormônio. Ela é uma molécula tão pequenininha, porque ela sequer depende de um receptor para ela. Então, ela passa pela membrana de todas as células. Ela vai agir em todas as células do nosso corpo, independente se você tem hormônio ou não. Então, uma coisa engraçada, por exemplo, já estou há 15 anos na menopausa, não dá mais para fazer modulação hormonal, não vou ter benefícios em risco cardiovascular, em risco não sei o quê, né? Pode acontecer. A melatonina não. A melatonina, se a pessoa tem, sei lá, 80 anos, você der melatonina, ela tem com capacidade de ação, porque ela passa independente de receptor para ela, pelo tamanho da molécula. Então, quando a melatonina está baixa, gente, nem quando ela está baixa, eu vou falar a função normal, para vocês entenderem quando isso não ocorre, aí a gente tem as patologias, né? Ela age principalmente, além de todas as células do nosso corpo, ela age numa glândula logo à frente da pineal, que é o hipotálamo e a hipófise. Hipotálamo e hipófise. Gente, essas duas glândulas aqui, elas comandam o funcionamento de todas as glândulas do nosso corpo. Sempre quando a gente faz em eixo de produção hormonal, quem comanda o aumento, quem comanda o bloqueio, como que esse sistema está integrado com o nosso cérebro, é mais ou menos isso. É a pineal, o hipotálamo e a hipófise. E a hipófise mandando os hormônios, os estimuladores de produção hormonal para as glândulas específicas. Então, quando a gente está na questão da menopausa, vamos mandar, eu não vou falar de cada uma, vamos mandar para as duas principais. A tireoide e o ovário, tá? Não vou falar do testículo, não vou falar da suprarrenal, tem 500 mil glândulas pra gente comentar. Então, aqui seria tipo a tireoide e aqui o ovário. Então, quem estimula o ovário vai ser o FSH, que é produzido pela hipófise, e o LH, que é produzido pela hipófise. E a tireoide é o TSH. Então, todo mundo vem daqui, da hipófise. Tá? E aqui tem um outro hormônio que vai estimular a hipófise a funcionar. No caso dos hormônios sexuais, seria o GnRH. GnRH é produzido pelo hipotálamo, que estimula a hipófise a produzir o FSH e o LH. E no que diz respeito à tireoide, o TRH, que é um hormônio liberador de TSH, ele vai estimular a hipófise a produzir o TSH, que vai agir na tireoide. Então, é essa confusão doida mesmo que acontece, gente. Mas acontece que isso aqui tudo só funciona se a melatonina comandar. Se a gente não tem melatonina, o hipotálamo não funciona direito, não produz o GnRH, não produz o TRH, a tireoide pifa, aí ela não vai produzir o T3 e o T4, e o ovário vai pifar e vai começar a não produzir a progesterona, e nem depois o estradiol. Então, isso é por uma outra visão que eu falei para vocês na parte da introdução, pela visão da melatonina. Então, além de todo esse controle hormonal que ela faz, então ela controla tudo, que controla todas as glândulas, ela ainda tem controle em todas as células do nosso corpo, por causa dessa questão que eu falei, que ela não precisa sequer de receptor. E, além disso, ela tem uma ação muito importante, antioxidante. Vamos apagar isso tudo para falar das principais ações. Antioxidante, gente, é muito importante. Tipo uma detoxicação no nosso corpo. Enquanto a gente está dormindo, a melatonina está agindo e está funcionando e fazendo maravilhas que vocês não conseguem nem imaginar. Eu diria, inclusive, que é um potente, assim,
curador, sabe? Um remédio mesmo. A melatonina tem uma ação muito, muito brilhante. Então tem ação antioxidante. Ela tem ação anti-inflamatória. Ela tem ação anti-câncer. Gente, vamos parar um pouquinho para falar da ação anti-câncer? O que já tem hoje de estudo falando sobre essa ação anti-câncer da melatonina? Tem estudo, inclusive, sobre um câncer que interessa muita gente aqui, né, nesse curso, câncer de mama. O que viu? Mulheres que têm câncer de mama, elas... Aí foi feito um estudo, né? Então, as mulheres que têm câncer de mama e as mulheres que não têm câncer de mama. Foi colhido a melatonina. A melatonina, hoje em dia, a gente pode usar pela saliva, poucos laboratórios fazem, mas existe esse jeito de dosar. E aí foi feito um estudo para ver a dosagem de melatonina nesses diferentes grupos, de mulheres com câncer de mama e mulheres sem câncer de mama. As mulheres com câncer de mama, gente, apresentaram nesse estudo 80% menos produção de melatonina. Tá? Aí já vem, assim, já pisca um alerta, né? Poxa, por que será que esse grupo que tem câncer de mama não tem melatonina? Aí tá. Outra coisa super importante, o que foi visto? Mulheres que têm níveis de melatonina mais alto têm menos chance de recidiva de câncer, menos chance de metástase de câncer de mama. Então, se você prioriza o seu sono, se você tem níveis bons de melatonina, já tem ações anti-câncer já comprovadas, vários estudos liberados, já é antigo até essa história, tá? Então, a ação anti-câncer é importantíssima. E o engraçado, né, que com o passar da idade, a gente vai aumentando realmente nossas chances de câncer, não só câncer de mama, como todos os outros cânceres, e vai diminuindo a nossa produção de melatonina. A gente nem sabe quem é que veio primeiro, né, aquela história do ovo ou galinha, mas acontece. A gente vai diminuindo a produção de melatonina, quer dizer, o idoso produz menos, inclusive tamanho em ressonância de medidas de pineal de produção de melatonina é 10 vezes maior numa criança, num adolescente, do que num idoso. Então a gente vai produzindo até, assim, fisiologicamente a gente não consegue mais manter os níveis satisfatórios da melatonina. Então, o que eu estava falando, antioxidante, anti-inflamatório, anti-câncer, tanto antihipertensiva. Quando a gente está dormindo, gente, os níveis da nossa pressão são menores. Então, nessa parte cardiovascular, além dela diminuir a nossa pressão, ela melhora o nosso perfil lipídico, antilipidêmica, e ela melhora o nosso risco de trombose. Ela deixa como se melhorasse a fluidez, entendeu? Então ela é antitrombótica também. Então é muito benefício para uma molécula tão pequena, tão mágica, né? Mas, gente, é pequena, mas é sensível. O que atrapalha, então, a produção de melatonina? Vamos falar um pouco sobre isso. Luz, né? Luz é meio óbvio. Então, luz atrapalha muito. Quando entra qualquer raio de luz pela nossa retina, vai lá direto, manda um aviso, olha, não precisa mais produzir melatonina que a gente está cansado. Então, luz. Outra coisa que atrapalha muito, estresse, gente. Níveis altos de cortisol interferem na produção de melatonina. Então, não dá para dormir estressado, sabe? Difícil isso, né, nos dias de hoje, mas estresse atrapalha. Luz atrapalha. Eu não falei da luz, uma coisa interessante, gente. Eu vejo, assim, às vezes mães que põem luzinha baixinha, assim, pouca quantidade, no corredor, no quarto da criança, para ficar iluminado. Gente, vocês estão destruindo a melatonina de uma criança, pelo amor de Deus, faça isso. Mas se mesmo assim for teimosa e fizer, faça com luz vermelha. Porque a pior luz para melatonina é a luz azul. Tá? Então a pior luz é a luz azul. Além disso, menor vai ser a produção de melatonina quanto mais brilho tiver. Então, tenta, assim, a partir de 8 horas da noite, 9 horas da noite, primeiro não ter luz, a luz que tiver não ter brilho. No celular coloca aquela função de noite para o celular ficar mais amarelo. E se tiver que deixar alguma luz na sua casa acesa, que seja vermelha. A luz azul é pior, a vermelha é melhor.
Gente, eu tô só pontuando aqui para vocês terem uma ideia, mas vou gravar um vídeo, porque esse tema é tão importante, vou gravar um vídeo de higiene do sono para vocês entenderem tudo que tem que fazer, tá? Mas aqui é só uma passando. Então estamos falando aqui da luz, que a luz azul é pior para a produção de melatonina, ela atrapalha mais, a luz vermelha é a que menos atrapalha, o estresse atrapalha muito e outra coisa, gente, fazer atividade física à noite. Pelo amor de Deus, o horário fisiológico de fazer atividade física é durante o dia, é de manhã, é quando tem luz do sol. Não é para ir para academia à noite, chegar em casa naquela excitação de atividade física, tá? Então, atividade física noturna, não. Outra coisa que super atrapalha, gente, comer mal e comer próximo da hora de dormir. Hora de dormir não é para ficar fazendo digestão. Não dá para comer um boi e dormir. Não dá para ficar comendo carne vermelha depois de 7 horas da noite. São coisas de digestão leve. Coisas que você vai fazer digestão e vai passar a noite lá para aquele horário de ir lá por 1 ou 2 horas da manhã. Você não está mais fazendo isso. Você está cuidando de detoxicar, você está cuidando de fazer uma limpeza no seu organismo. Para vocês terem uma ideia de como essa detoxicação existe, é importante, e a melatonina age muito nisso, a Organização Mundial de Saúde já considera a luz noturna como cancerígena. Tá? Luz noturna é considerada pela Organização Mundial de Saúde, não esqueçam disso, porque às vezes a gente fica falando e acham que é tudo exagero. Não é exagero, não. Para você ter uma ideia, dormir uma noite inteira, gente, diminui as suas chances de ter uma recidiva de um câncer de mama em 50%, se você tiver um nível de melatonina. Então, não pega essa informação que vocês estão tendo aqui e deixa de lado, não. Tem que atuar. Sei que às vezes é difícil a gente dormir cedo, é difícil fechar toda a luz lá de fora para não entrar, e tem que botar blackout e tem que tampar os LEDzinhos dos aparelhos, mas vocês têm que priorizar porque é decisivo na vida da pessoa, tanto em questão de longevidade, em questão de proteção contra câncer, em questão de bem-estar para o próximo dia. Uma noite perdida, gente, acabou no dia seguinte. Para vocês verem como a melatonina ela está assim, em todos os pontos, né? Ela vai do emagrecimento ao evento de câncer, ela protege de uma forma geral. Ela é o que a gente chama, gente, de um regulador da homeostase. Então, ela influencia realmente toda a fisiologia do nosso corpo. Então, uma noite mal dormida pode influenciar em tudo. Vai influenciar no mau humor, vai influenciar em perda de memória, vai influenciar no seu risco de todas essas doenças que eu disse. Então, gente, pelo amor de Deus, priorizem a melatonina de vocês. Acho engraçado que desde o século, sei lá, 17, né, a gente viu isso, o René Descartes falava que a pineal, que é a glândula, né, que produz a melatonina, que ela era a sede da alma. Para vocês verem como isso já era sabido desde o século 17 e hoje em dia a gente desvaloriza tanto ela. Vai dormir tarde da noite vendo Netflix, enquanto a melatonina já devia estar sendo agida, já deveria estar sendo produzida, quer dizer. Vamos fazer um adendo aqui, gente, sobre as tais 8 horas de sono, né? Primeiro que isso varia no decorrer da idade, tá? Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos, não é uma coisa padrão para todo mundo. Mas o que é padrão para todo mundo, gente, é que tem que dormir cedo. Não adianta você fazer, vou dormir 8 horas da noite, mas eu vou deitar, sei lá, 2 horas da manhã e acordo às 10. Não, não serve. Esse pico da melatonina para conseguir fazer com que a glândula pineal durma e que você realmente produza um descanso, produza um detox no seu organismo, ele ocorre por volta de 1 hora até 4 e pouca da manhã. Então, esse horário você tem que estar dormindo. E para esse pico ocorrer neste horário, a partir de 1 hora da manhã, você já tem que estar dormindo a partir de umas 10, 11 horas. Senão esse pico não vai ocorrer. E ela vai aumentando. Não é assim, deitei 1 hora da manhã porque esse é o pico de melatonina. Não, é um processo. Isso vai aumentando gradativamente. E para esse pico ocorrer, a glândula pineal descansar, você tem que estar dormindo no máximo 10 e 11 horas. E aí você vai ter esse pico da forma correta, tá? Não esqueçam.
A glândula pineal é uma das primeiras glândulas a sentir o efeito do envelhecimento. E quando ela sente, aí todas as outras sentem. Então você acelera muito o seu processo de envelhecimento, tá? Não é à toa que hoje em dia a menopausa precoce não está tão em árvore, né? Acho que todo mundo deve estar conhecendo aqui alguém que tem a menopausa precoce. A gente não dorme mais. Existe até algumas pessoas que falam sobre a síndrome da ausência de escuridão que nós vivemos, né? O planeta está muito iluminado. Não existia isso quando a gente não tinha luz solar. O tempo inteiro tem muita luz entrando no nosso olho à noite, a gente sai à noite, e entra pela janela, e a luz do poste, e a luz do que a gente está o tempo inteiro com constante iluminação. E o nosso corpo não consegue entender isso. Ah, não, isso aqui é luz artificial, não é a luz do sol. Não, eles entendem tudo como luz do sol. E a gente fica nesse constante acordado da nossa vida, e ela vai se consumindo e vai morrendo mais cedo, vai se desgastando mais cedo. E entra aquele ciclo vicioso todo que eu falei no início, tá? Então, gente, vou terminar esse vídeo com uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, tá? A noite não é o fim do dia, é o começo do dia que vem, tá bom? Encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo grande.